Imagina uma pessoa que ela acorda de manhã e já está pensando em sexo, ela trabalha, ela estuda, ela faz as atividades rotineiras e ela não consegue deixar de pensar nisso. Ela tenta resistir, mas ela não consegue. E quando ela acaba cedendo, seja assistindo pornografia, vendo fotos, qualquer tipo de conteúdo sexual, ou até mesmo marcando encontros, ela sente um alívio por alguns segundos, por alguns minutos, mas depois ela começa a se sentir culpada, envergonhada. Só que no dia seguinte acontece tudo de novo. E isso não é falta de caráter, isso não é fraqueza moral, isso pode ser um transtorno de saúde mental que ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é o transtorno de comportamento sexual compulsivo. Então, hoje, eu vou falar sobre isso sem julgamento e com todo respeito. Sejam bem-vindos ao canal Psicoalidade. Hoje eu vou falar sobre o transtorno de comportamento sexual compulsivo, que é um padrão persistente de falha em controlar os impulsos sexuais, intensos e repetitivos. E isso acaba causando um sofrimento e um prejuízo na vida da pessoa muito grandes. Um outro ponto que é interessante a gente abordar é que a compulsão sexual ou o transtorno de comportamento sexual compulsivo, ele também é conhecido como vício em sexo ou ninfomania. Só que a psicologia ela prefere usar o termo técnico até para evitar o peso moral que esses outros termos eles acabam dando e focar na saúde mesmo, né? Ou no caso, nessa doença. Como é que a gente pode identificar, perceber alguém que tenha esse transtorno? Primeiro, a questão do pensamento. A pessoa ela tem pensamentos intrusivos, recorrentes sobre sexo, ela planeja constantemente a próxima prática, ela não consegue ou tem muita dificuldade para se concentrar em qualquer outra coisa. Tem o comportamento, que é o uso compulsivo de pornografia, masturbação excessiva, múltiplos parceiros de forma descontrolada, comportamentos de risco, como por exemplo o sexo desprotegido, mesmo a pessoa tendo noção, tendo consciência das consequências. E as tentativas repetidas de parar, que elas não funcionam. No emocional, a gente reconhece aquele ciclo que eu já comentei. Tem a tensão, o comportamento sexual, o alívio momentâneo e depois vem a culpa e a vergonha. E a tensão começa de novo. Isso vai se repetindo. Então, o critério mais importante, ele não é a frequência do comportamento em si, mas ele é o sofrimento que é causado por esse comportamento e a incapacidade de controlar mesmo querendo. As causas da compulsão sexual ou do transtorno de comportamento sexual compulsivo, ela não tem uma única explicação. Ela pode ser neurobiológica, ativando alguns sistemas de recompensa de acordo com no cérebro, de acordo com um estudo pela Universidade de Cambridge, e é muito parecido, de acordo com esse estudo, é muito parecido com o vício em drogas, em qualquer tipo de, ou qualquer outro tipo de dependência. E também do ponto de vista psicológico, a gente pode pensar em traumas de infância, incluindo abuso físico, emocional, sexual, que aparece com frequência no histórico dessas pessoas. Dificuldade para regular as emoções,
apego inseguro, baixa tolerância à frustração, também são fatores bastante relevantes. E além disso, esse transtorno, ele tem alta comorbidade com ansiedade, depressão e TDAH. Muitas vezes o comportamento sexual compulsivo, ele é uma forma da pessoa tentar regular um estado interno insuportável. Do ponto de vista social, a hiperdisponibilidade da pornografia gratuita na internet, ela mudou esse cenário. Isso não significa que a pornografia cause o transtorno em qualquer pessoa, mas em indivíduos que são mais vulneráveis, mais propensos, ela pode funcionar como um gatilho muito importante e facilitador. E algumas estimativas atuais, elas apontam que entre 3% e 6% da população adulta geral, ela pode ser afetada por esse transtorno, sendo mais diagnosticado em homens, numa proporção aproximada de 4:1 em relação às mulheres. E o início desse comportamento, desses comportamentos, eles costumam ocorrer na adolescência ou no início da vida adulta. E entre 70% a 80% das pessoas com esse transtorno, existem outros transtornos associados, o que reforça a necessidade de um tratamento, de um olhar clínico maior. E a boa notícia é que o prognóstico, ele é favorável quando se tem um tratamento adequado. Recaídas, elas fazem parte do processo, assim como qualquer outra dependência, e elas não devem ser interpretadas como fracasso. O que determina o sucesso a longo prazo é a continuidade do suporte. E alguns fatores que acabam dificultando a recuperação são trauma não tratado, comorbidades não diagnosticadas, isolamento social e o maior obstáculo de todos, que é a vergonha, que acaba impedindo a pessoa de buscar ajuda. E o tratamento, ele combina diferentes abordagens, como a psicoterapia, o tratamento farmacológico, grupos de apoio. A psicoterapia, as duas abordagens que se percebe que são mais eficazes são a TCC, porque ela trabalha com a identificação de gatilhos, a reestruturação de pensamentos distorcidos e estratégias concretas de enfrentamento. E a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, ela ajuda a pessoa a se desligar desses pensamentos compulsivos sem necessariamente agir sobre eles, ancorando o comportamento em valores pessoais. No caso, os medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, eles ajudam a pessoa a ter uma redução dessa urgência sexual. E os grupos de apoio, onde as pessoas com esse transtorno, elas conhecem outras pessoas que vivem o mesmo problema, existe a troca de experiências, um vai aprendendo com o outro, e elas se sentem acolhidas, isso é muito importante. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei hoje, seja em relação a você mesmo, a alguém próximo, é muito importante que você busque ajuda. Tá? Como eu já falei, não é falta de caráter, não é fraqueza, é um transtorno de saúde mental que é reconhecido. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, deixa o like, que isso ajuda o canal a entregar esse vídeo para mais pessoas. Me conta nos comentários se você já conhecia esse transtorno, se você conhece alguém que possa estar passando por isso. E até o próximo vídeo.